Você já parou para pensar que a forma como você estuda está diretamente relacionada à forma como você compreende, aprende e assimila os seus conhecimentos? Bom, se você nunca parou para pensar nisso, saiba que esse vídeo aqui ele tem como principal propósito lhe ensinar a como estudar de verdade, a como de uma vez por todas estudar para aprender, estudar para se tornar uma pessoa mais culta, mais intelectual e não simplesmente estudar para passar numa prova, para acertar questões, para aumentar seu ego, para agradar a família, não. Esse vídeo aqui tem como principal propósito lhe ensinar a estudar da maneira correta, sem nenhuma dessas baboseiras que você já ouviu por aí nos milhares e milhares de vídeos que você já assistiu. Então, se você ficou interessado, fica até o final desse vídeo. E bom, de longe, o principal ativo que esse vídeo aqui, o principal benefício que esse vídeo aqui vai trazer para você é a economia de tempo. Ou seja, esse vídeo aqui vai economizar o principal ativo que você tem na sua vida, que é tempo, porque eu vou lhe ensinar a como estudar e a como nunca mais perder tempo com técnicas milagrosas que muitas das vezes não dão certo. E bom, por que eu estou falando isso? Porque de duas uma, ou você vai fazer um esforço ineficiente, ou seja, você vai estudar e não aprender. E ou você também pode aprender sem estudar, o que caracteriza um esforço desnecessário, ou seja, para que eu vou estudar aquilo ali se eu já sei, se eu já consigo aprender? Então, esse vídeo aqui vai lhe ensinar a não cair nem no esforço ineficiente e nem no esforço desnecessário, economizando o seu tempo. Então, vamos lá. Bom, para você entender o como estudar, você precisa primeiro saber diferenciar os dois tipos de estudo: os estudos escolares e os estudos livres. Os estudos livres, na verdade. Bom, estudos escolares têm muito a ver com tudo aquilo que você aprendeu por aí na escola. Então é aquele estudo que você tem para a prova, que você estuda um dia antes, que você se mata de estudar na noite anterior, vira a noite anterior, tira uma nota boa e beleza, fica por isso mesmo. E é aquele estudo que você, talvez no cursinho, foi estudando ali para o vestibular, ou estudando ali para um simulado, eu vou fazer isso aqui, não vou revisar, não vou procurar me aprofundar, vou simplesmente fazer o que o professor me pediu. Enfim, toda essa baboseira aí que você fez durante toda a sua vida. É os estudos escolares. É aquela coisa de escola que muitas das vezes você nem se preocupa com a qualidade, você está preocupado apenas em uma questão de quantidade, de nota, de empenho temporário. Que muitas das vezes, quando você passa de ano ou quando você passa de semestre, você vai descartar tudo aquilo que você aprendeu antes para dar espaço a novas informações. E assim vai acontecendo, o tempo vai passando e essa situação se delonga até o final da sua escola, do seu curso, enfim, seja lá o que você está fazendo. Mas é um estudo que não é eficiente. E de uma maneira contrária, ou seja, do lado oposto, existe o estudo livre, que é esse estudo que eu quero que você aprenda, que eu quero que você coloque na sua vida. Porque esse estudo aqui, ele vai de uma vez por todas mostrar a verdadeira face, a verdadeira arte do estudo. Vai lhe ensinar a aprender. E bom, por que eu deveria estudar dessa maneira que eu vou lhe falar? Porque simples, o estudo livre, pessoal, ele segue uma ética. Ele segue a ética do estudo. E eu nunca ouvi alguém falar sobre essa ética do estudo. Porque sim, o estudo ele obedece uma regra. E essa regra já era ditada pelos povos mais antigos, pelos gregos e os romanos. Nós sabemos que os gregos e os romanos, eles davam o nome de ócio a atividade espiritual mais pura, dedicada ao estudo dos maiores enigmas filosóficos. Ou seja, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, a atividade de permanecer no tédio era vista como algo nobre. Aquela pessoa ali está estudando, aquela pessoa ali está se entretendo, se
profissionalizando, de certa forma, se tornando um especialista nas maiores enigmas filosóficos. Era algo visto como algo extremamente nobre. E naquela época existia o contrário, ou seja, o que hoje seria o estudo escolar, o não ósseo, que eram aquelas atividades lucrativas diretas. Aquelas atividades que se destinavam exclusivamente para o dinheiro, exclusivamente para satisfazer o ego, para encher o bolso de político, enfim, era o não ósseo. E antigamente as pessoas valorizavam mais o ósseo do que o néquiócio. Só que hoje, no mundo atual, eu acho que você já fez essa assimilação agora, mas no mundo atual ocorreu uma inversão de valores, ou seja, o ócio hoje ele é visto como algo sinônimo, ou pelo menos equiparado à vagabundagem, enquanto que o não ócio ele é visto como algo nobre. Então peraí, você inverteu os valores? Você inverteu os valores. No século XXI você tem a completa inversão. O que antes era visto como algo nobre, agora é visto como sinônimo de vagabundagem. Muitas das vezes aquele teu parente, aquele teu primo que, pô, eu gosto de matemática, eu vou cursar faculdade de matemática. Pô, eu gosto de filosofia, eu vou cursar filosofia. Eu gosto de letras, eu vou cursar letras. Aquela pessoa é vista como uma pessoa vagabunda. É uma pessoa que não vai ter sucesso na vida. Por mais que ela, eticamente falando, seja, inclusive, superior intelectualmente a quem não seguiu esse caminho. Por mais que ela siga a ética de estudo que os povos antigos tanto prezavam, é vista como vagabunda nos dias atuais. Enquanto que as pessoas que estimulam, incentivam o não ósseo, ou seja, atividades lucrativas diretas nos povos antigos, são vistas como pessoas inteligentes, pessoas que são vanglorizadas no mundo atual. E, de um modo geral, seriam justamente as pessoas que estudam único e exclusivamente para passar numa prova, para passar num vestibular, num concurso, para fazer determinada profissão única e exclusivamente pelo dinheiro. São pessoas que pensam no estudo como um meio de ganhar um maior salário. E eu diria que nem está errado, pessoal. Eu não julgo essas pessoas, porque infelizmente essa é a forma que nós temos como um meio de sobrevivência até para os nossos dias atuais. A gente precisa realmente estimular essa forma de estudo para conseguir alguma coisa, para conseguir se sustentar, pagar a conta. E tá tudo bem. Esse vídeo não vem como um julgamento para esse tipo de pessoa. Vem mais como uma reflexão que os estudos que hoje são promulgados como o ápice do intelectualismo, hoje, que é visto como algo nobre, nos povos antigos era visto como algo sinônimo de vagabundagem, antiético, errado. E bom, dito isso, sabendo que os estudos livres, os estudos que seguem uma ética, eles são muito mais engrandecedores, eles são estudos que realmente contribuem para a grandeza humana, você deve estar se perguntando, como é que eu faço isso? E bom, pessoal, o estudo que vai seguir essa ética, esse caminho, ele segue a 4 passos fundamentais. E se você chegou até aqui nesse vídeo, fique nele mais ainda, porque aqui vai a parte mais importante. Vamos lá. Bom, quais são os 4 passos fundamentais para você aprender esse tipo de estudo? Vamos lá. Primeiro de tudo, antes de você seguir esses passos, é interessante que você se pergunte para si mesmo: eu tenho real interesse nisso que eu estou estudando? Eu realmente quero estudar isso? Eu tenho uma predisposição natural? Porque se você já tem esse primeiro passo já bem consolidado, eu diria que esses 4 passos restantes serão água na boca. Serão algo de extrema facilidade para se colocar em prática. Mas bom, agora que você decidiu que tem uma predisposição a estudar isso que você quer se propor a aprender,
primeiro passo nada mais é do que a apreensão e captação dos dados. Ou seja, você vai procurar captar os dados. Ou seja, se você está lendo algo, você vai tentar captar aquilo que você está lendo. Se você está estudando, vai tentar captar aquilo que você está estudando e assim por diante. Assim como uma música, um filme, um documentário, você vai fazer a apreensão daqueles dados. Saber o que é que está ali, qual é o conteúdo, qual é a teoria. E para isso se valem de 4 tipos de estímulos. E cada um deles eles podem ser usados da melhor maneira de acordo com o conteúdo ao qual você quer aprender. O primeiro deles, pessoal, é o estímulo visual. Tá? O estímulo visual, muitas das vezes utilizado para os matemáticos, para os engenheiros, para os arquitetos, ou seja, eu quero ter uma representação gráfica daquela teoria para eu entender melhor como é que ela funciona. Esse seria o estímulo visual. Depois vem o estímulo auditivo, ou seja, um podcast, uma música, um poema. Eu quero realmente ouvir aquilo ali, tentar ver como é aquela teoria. Depois, o estímulo verbal, ou seja, o ato de você simplesmente ouvir aquilo ali e explicar para si mesmo, falar em voz alta. E por último, o estímulo motor. Ou seja, se é uma atividade braçal, certamente você vai aprender aquilo mais praticando, colocando a mão na massa. Você quer aprender carpintaria? Você vai aprender principalmente pelo estímulo visual, olhando, e pelo estímulo motor, fazendo. Se você está ouvindo um podcast, você vai aprender primariamente pelo estímulo auditivo. Se você está estudando matemática e tem dúvida em uma fórmula geométrica, então eu vou ter que ir para o estímulo visual para ver como é aquela figura na prática. E justamente, você não só deve investigar qual meio é mais importante para aquela teoria que você quer aprender, mas também saber utilizar a seu favor, saber usá-los a seu favor. Então, hoje, pessoal, a gente não carece de meios para, por exemplo, conseguir um meio visual. Se a gente quiser qualquer representação visual de algum conceito, a gente vai ter. É só pedir para IA, é só colocar no Google. Se a gente quer um áudio hoje explicando algum conceito, a gente tem também a IA para facilitar, para gravar um podcast, para gravar um diálogo, para fazer um robô ali falando por você sobre o conteúdo. Então hoje não carece de meios para utilizar nenhum desses estímulos aqui. Quer dizer, para utilizar esses estímulos à vontade. Então use e abuse disso aqui. E entenda que tem pessoas que possuem uma predisposição maior a aprender com um deles. Tem pessoas que são mais visuais, que conseguem captar as informações dos dados por meio da visão, outras que são auditivas, outras que são verbais, outras que aprendem apenas colocando a mão na massa. Enfim, isso aqui é autoconhecimento, é algo que você mesmo deve correr atrás e entender. Feito esse primeiro passo fundamental, a apreensão e captação dos dados, e aqui de longe é um dos passos mais importantes, porque você precisa captar aqueles dados, você agora vai para a etapa da retenção e evocação. Então agora que eu aprendi, que eu captei, eu vou tentar reter aquilo, ou seja, consolidar aquele conhecimento. E uma das formas mais eficientes de fazer essa retenção, pessoal, é fazer a lembrança de memória. Sabe quando você leu um livro, leu uma apostila, viu uma fórmula e depois de algum tempo tenta puxá-la na memória, reescrevê-la no papel, falar ela em voz alta, explicar ela? Saiba que você está fazendo o que a gente chama de Active Recall. Esse método aqui, ele é o mais eficiente para reter conteúdo. Ou seja, para você conseguir consolidar aquele conhecimento. É o ato de você estar constantemente puxando na memória aquela informação. Até uma hora que ela vai estar realmente consolidada. Coisas como essa, pessoal, muitas das vezes, elas são facilmente colocadas em prática quando eu pego um papel em branco
E, por exemplo, começo a falar sobre o período medieval. Então, vou escrever aqui sobre o período medieval, sendo que há 30 minutos atrás eu estava estudando sobre isso. E aí eu vou pegar uma folha em branco, eu não vou fazer absolutamente nada além de ter essa folha em branco na minha frente e vou começar a escrever sobre o período medieval. Você vai ver que no começo algumas informações foram ocultadas pelo próprio lapso temporal e pelo próprio lapso de esquecimento, mas depois você volta para cá e consulta. E você vai ver que no outro dia, refazendo essa folha em branco, você vai ver que cada vez mais informações são puxadas da sua memória, até um momento em que vai ser extremamente fácil você replicar todo o conhecimento sobre o período medieval dentro dessa folha de papel em branco. De longe, pessoal, essa é uma das melhores formas de você colocar em prática o segundo passo, a retenção. Ou seja, tentar se lembrar, tentar puxar aquele conceito da sua memória, por mais longe que ele esteja. Quanto mais esforço e quanto mais empenho você colocar em se lembrar daquilo, mais fácil ele será consolidado. Bom, terceiro passo: elaboração e integração dos conceitos e critérios. E aqui de longe está um dos passos mais importantes. O que seria a integração dos conceitos? E bom, aqui é interessante ressaltar que se você não conclui esse terceiro passo, você para na metade do caminho. Você até agora é um homem erudito, ou seja, você captou os dados, você reteve aquelas informações, você sabe aquele assunto na ponta da sua língua. Você é um homem erudito. Mas a partir do momento que você deixa de integrar esses conceitos, e o que eu estou querendo dizer com integrar? Saber as outras opiniões, saber os outros pontos de vista, saber discutir com alguém, saber responder a questionamentos, saber quais são as contraposições, ou seja, o ato de integrar esse conhecimento, destrinchar esse conhecimento, saber todas as nuances. Se você não se preocupou em fazer isso, você é apenas um homem erudito. E você deixou de ser um homem culto, porque um homem culto é aquele homem, é aquele indivíduo, é aquele cidadão que ele tem o conhecimento, ele reteve esse conhecimento, mas ele sabe tudo, todos os pontos de vista, todas as nuances, todos os diálogos. E, inclusive, se formos pararmos para pensar, é no terceiro passo que os romanos e os gregos mais passavam tempo. Sócrates, com a lógica dele, que fazia toda aquela proposição de realizar o diálogo socrático, discutir com alguém até chegar na máxima extração da verdade. É justamente isso que o filósofo queria fazer: integrar esses conhecimentos, não deixá-los apenas retidos na memória. Ele queria realmente fazer com que a pessoa soubesse todas as nuances em volta dele. E pode ter certeza que um homem culto, ele nunca se esquece esse conhecimento, ele nunca esquece essa verdade. Porque ele não só a captou, ele não só a reteve, mas também teve que passar por diversos processos até chegar no extremo, naquele destrinchamento máximo do conhecimento. E se ele não passar por isso, pode ter certeza que ele não vai conseguir ter a mesma taxa de retenção, de aprendizado. Por isso que quando a gente escuta para falar, a melhor forma de você, o melhor parâmetro que você tem sobre aquele determinado conhecimento é quando você explica aquilo ali para uma criança. Por que as pessoas se detêm muito nessa síntese? Por quê? Porque quando você consegue explicar para uma criança, é sinal que você teve que estudar aquilo tanto, até até um certo ponto em que aquilo ali ficou tão claro para você que você conseguiu sintetizar aquilo nos mínimos detalhes, nos mínimos
conceitos para que uma simples pessoa leiga conseguisse entender. Eu até me detive um pouco nesse terceiro passo, porque é de longe o mais importante. E eu acho que você conseguiu entender um pouco sobre como é que ele funciona. E visto que esse terceiro passo ele é muito importante, saiba que aqui você pode passar anos e anos nele. Anos e anos. E bom, aqui vai o último e quarto passo. Se você chegou até aqui, saiba que até agora você caminhou 50% até o caminho da verdade, até o caminho para aprender a aprender. Agora aqui vai os outros 50%. Então, se você não souber o quarto passo, de nada valeu os 3. E o quarto passo nada mais é do que a aplicação dos mesmos, ou seja, dos dados, dos aprendizados, dos conhecimentos, à resolução de novos problemas. Bom, você realmente tem que colocar aquilo ali em prática. Colocar aquilo ali em uma fórmula de atividade. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que mostrar para o teu cérebro que aquilo ali tem uma solução, que aquilo ali tem uma prática para o mundo. Nem que seja apenas para resolver uma lista de questões, você tem que fazer isso. Por quê? Porque senão o seu cérebro vai descartar aquilo automaticamente. O nosso sistema nervoso ele funciona sobre economia de energia. E ele não vai se preocupar gastando energia com coisas que não são relevantes, com coisas que não serão úteis para a nossa vida. Então é lógico que quando você mostra para o teu cérebro que aquele problema, que aquele aprendizado, ele consegue ter uma aplicabilidade a ponto de resolver um problema, mesmo que ele seja o mais simples possível, é realmente você está mostrando para ele que aquilo ali tem relevância. Bom, da mesma forma que, por exemplo, um médico que sabe todo o tratamento da tuberculose, mas ele não sabe a praticidade daquilo ali. Da mesma forma que um estudante que estuda matemática, mas não consegue fazer questões com aquele assunto. Um exemplo bem claro, vamos supor que você é um médico. Você sabe todo o tratamento da dengue. Você captou aquele tratamento, reteve aquele tratamento, discutiu com muitos e muitos outros profissionais aquele tratamento, mas quando chegou na prática você teve que receitar um medicamento extremamente caro para um paciente que não tinha nenhuma condição socioeconômica de adquirir aqueles medicamentos. E aí, por ser leigo, por não ter a noção, a aplicação dele na resolução de problemas, você vai levar aquele paciente a óbito. Por quê? Porque você, na sua cabeça, achou que aqueles medicamentos iriam dar certo para um paciente que não tem nem a condição de adquirir, não tem o dinheiro para adquirir aquilo ali e fazer o tratamento. Do que adiantou os 3 primeiros passos se você não soube aplicar? Do que adiantou passar anos e anos preso na integração dos conceitos e critérios se você não soube o quarto passo, ou seja, aplicar aquele conhecimento? Eu acho que se você chegou até aqui nesse vídeo, você já viu uma diferença abismal entre o estudo livre e o estudo escolar. Eu acho que o estudo escolar, ele não tem nenhum desses 4 passos aqui. Talvez você vá parar na apreensão e captação dos dados, que é o máximo que você faz um dia antes de fazer uma prova. Veja como é algo muito mais complexo. É algo que tem muito e muito passo antes de realmente você aprender a aprender. Bom, pessoal, todas as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo veio a partir de um livro, tá? Do Emílio Mira Lopes, Como Estudar e Como Aprender. Eu não trouxe as informações da boca para fora, pelo contrário, eu captei a partir de um livro de um intelectual de renome,
e que certamente você adquirindo, procurando conhecê-lo, você não vai se arrepender. Você vai, de fato, aprender a estudar e a aprender a aprender. Então, se você gostou do assunto que eu trouxe nesse vídeo, vou estar deixando o link aqui na descrição para você adquiri-lo. Você não só certamente vai estar contribuindo para o nosso canal, mas também se tornando uma pessoa mais culta, um estudante mais disciplinado, um estudante cada vez mais comprometido com a verdade. Por quê? Porque você entendeu que existem 4 passos fundamentais que são extremamente complexos e que ainda existem 2 tipos de estudo: o estudo escolar e o estudo livre. E é o estudo livre que a partir de hoje você vai colocar em prática. Tá deixando o link do livro aqui na descrição se você quer se aprofundar nesse tipo de conhecimento. Vai ser de grande valia e você não vai se arrepender. E o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, um questionamento, qualquer coisa que você tenha interesse em comentar. Deixa o seu gostei, se inscreve e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.